A reputação consiste em criar reconhecimento ao longo do tempo. Eu e a Rita falávamos disto ainda há pouco lá fora, não é? E quando estivemos juntas, sim, criar é consistência, sem dúvida, mas assim de uma forma muito lata para quem pode não entender o que é que, na minha opinião, representa. Há um chavão muito conhecido, é aquilo que dizem sobre ti, que tu não ouves, enfim. Mas mais do que isso, eu diria que é a opinião das opiniões, é a opinião mais relevante, quer estejamos a falar de uma pessoa, quer estejamos a falar de uma marca ou de uma empresa. Por isso eu diria, simplificando, como é que ela se constrói? Sem dúvida com consistência, mas a meu ver é a opinião que temos formada, verdadeira ou não, não está relacionada com o objeto real ou não, sobre uma determinada coisa. Uma forma muito simplista, diria. Sim, não sei se concordam. Sim, eu ia pegar nesse ponto, porque acho que de facto tem muito a ver com a consistência que falavam, entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos e aquilo que é verdadeiramente a experiência que as pessoas têm connosco e o impacto real que nós podemos ter nas suas vidas. Portanto, é aqui uma dimensão, eu acho, emocional muito forte também. Sim, eu acho que sem dúvida muito mais o que realmente acontece, não é, do que propriamente aquilo que as marcas hoje em dia assumem que fazem, não é? Um bocadinho, não é tanta autodeclaração, mas é mais o que de facto a opinião valida, não é? Nos valores e na comunicação da própria marca. Um bocadinho ali mostrado com a confiança, não é? Que é fundamental na reputação. Eu acho que falaste aí de um ponto super importante, que é a questão dos valores. Nós até podemos falar dessa opinião da opinião e também o impacto que temos, mas se nós, como falamos, não é? O que dizemos e como falamos tem que estar baseado em valores de marca e sem eles não existe reputação possível. Isto é que se constrói, no fundo, não é? Ao longo do tempo e, portanto, há um legado que acompanha normalmente a reputação, que é um histórico. Que fortalece ou não a percepção que as pessoas têm dessa marca ou dessa... Eu acho que é aqui um ponto no que dizias do longo prazo. E eu às vezes sinto que os decisores das empresas e muitas empresas no mercado não olham para a reputação desta forma. Ou seja, se calhar ingenuamente muitas vezes ligam a reputação a awareness, ligam a coisas mais que nós conseguimos ir medindo em ações concretas. A reputação é muito mais do que isso e é construída a longo prazo e precisa de ter, e é muito frágil, não é? E demora, e acho que precisa ter uma estrutura, uma governance própria, que muitas vezes não existe nas empresas. Eu acho que muitas vezes não se dá a devida atenção à reputação como um todo. Claramente. Como um todo. Claro, cada vez mais reputação é um tema de gestão. Ou seja, a comunicação, no fundo, amplifica e dá voz às decisões, ao comportamento, mas tem que estar no centro da decisão e da gestão, sem dúvida. E se antigamente era uma coisa que as pessoas diziam que era intangível, por mais que ainda seja ligeiramente intangível, é altamente hoje em dia mensurável e tem representatividade no income, nos lucros, nas vendas, nas receitas, na relação com a marca que depois produz essa rentabilidade. Ainda que eu concorde que se calhar nem todas as empresas olhem para esse ativo como o mais importante, eu tenho que defender aqui a minha bandeira. Para mim é efetivamente, para mim e para a empresa onde eu trabalho, é cada vez mais o ativo mais importante. Há outros gestores no tempo, e agora há pouco tempo tive que recolher esse tema, porque nós mudámos na empresa o nome da nossa área. Eu acho que isso também já reflete essa preocupação. Esta área onde eu trabalhava era PR e comunicação e passou a ser Brand Reputation. Exatamente para dar essa escala da importância que esta área de comunicação tem e para irmos tocar em todos os pontos. Tudo é reputação dentro da organização. E por causa disso tive que recolher uns depoimentos e há lá está, onde vem rapidamente, demora-se 20 anos para construir uma reputação, perdes em 5 minutos. Esse chavão do Warren Buffett é uma coisa que já vem de há muitos anos, que é muito antiga, e onde ele declarava, já há muito tempo, esse enorme empresário mundial, de que para ele é mais importante a reputação do que as vendas, do que o dinheiro, porque o dinheiro pode-se voltar a ganhar. A reputação é uma coisa que, uma vez perdida, pode ser difícil ou impossível de recuperar e pode
fazer cair empresas, e já fez cair empresas e pessoas, e grandes pessoas e grandes políticos, e enfim. Esse ponto é interessante de perceber isso como um todo, não é? E que deve ser passado para todas as pessoas, precisamente, não ser só uma tarefa, por exemplo, da área de brand reputation, porque na verdade é uma tarefa de todos. Eu, por vezes, quando faço apresentações da minha área a novos colegas que entram na empresa, falo da reputação e procuro transmitir um bocadinho essa mensagem, que está ao nível de todos, não é? Todas as funções da empresa têm um papel nesta reputação. Se encararmos isso como uma tarefa própria de cada um, também acho que é algo a ter em conta no trabalho diário, o contacto com o cliente, como falávamos, tudo isso constrói a reputação da empresa e não apenas uma determinada área. Sim. Faz esse papel. Ia só dizer, porque esse ponto que pode ser destruído em 5 minutos, por isso é que... Ou menos. Exato. Porque ele depois corrigiu, mas ninguém utilizou isso. Ele disse 5 minutos ou menos. Muito menos. Não querendo agora interromper, mas o caso de Chalamet é um bom caso. Eu acho que aquele demorou 1 minuto. A expressão que ele falou do balé e da ópera, se quisermos usar como um exemplo muito engraçado, de como é rapidamente estamos a falar de uma pessoa, não de uma organização, mas como rapidamente 1 minuto de conversa pode mudar toda uma perspectiva sobre uma pessoa. Mal ou bem no mundo em que vivemos hoje. Mas, ou seja, menos do que 5 minutos é possível. Certo, eu estava só a dizer que muitas vezes, muitas empresas, porque ainda há azar, não querem comunicar e depois, porque acham que não é preciso, ou são casos de sucesso, e porque fazem a sua comunicação interna e depois não fazem a comunicação externa e depois são impactadas nas crises e só comunicam nas crises. Do ponto de vista que depois quem faz a assessoria de imprensa, a forma como os jornalistas também recebem esses esclarecimentos, essa gestão da crise, digamos que é uma crise, também é sempre mais difícil, também se não há esse percurso. Por isso é que falávamos dessa questão da construção. É também uma construção, não é só... é até mesmo dirigida para uma área específica. Até podemos pensar só no impacto que isso tem na assessoria de imprensa. Um jornalista que não seja impactado por uma empresa ao longo da sua vida e só no momento da crise, é claro que a abertura que tem até para ouvir os stakeholders é completamente diferente. Por isso essa questão da construção ser tão importante. E só acrescentar um ponto, estavas a falar da questão de brand reputation. Brand reputation. No fundo é obrigar toda a estrutura a olhar para esta área como um garante, eu digo enfermeiras, que é mais bonito, enfermeiras de cuidados intensivos, porque a nossa área está cirurgicamente a operar em todas as áreas. Nós estamos sempre muito atentos a todos os setores. Se a encomenda chegou à casa do Continente Online e houver uma reclamação, hoje o meu colega sabe que isso é um tema que me preocupa e que eu vou querer saber. E antigamente se calhar não era tão claro, eu só tinha que gerir a relação com os meios. Automaticamente Já há aqui calma que a área de reputação também vai... Se eu me chamar Brand Reputation, essa transformação só do nome faz com que toda a empresa perceba, espera, que há aqui uma área que me pode apoiar a gerir um tema ou a resolver um problema. Mas esse foi uma decisão consciente exatamente para criar este elan. Fizemos lá 2 anos. Sim, e estamos a falar aqui da questão de ser mensurável a reputação e efetivamente saiu agora um estudo recente em janeiro, eu falo em casa própria porque por acaso até é da agência onde trabalho, mas estamos a falar de um impacto positivo de retorno inesperado de 4,7% ou 4,8% anual, e estamos a falar, chamamos no estudo a economia global da reputação, e estamos a falar de 7,07 trilhões de dólares se medíssemos apenas o impacto da reputação no crescimento das empresas. É uma coisa brutal. Tremenda. É brutal. Sim, ou seja, é cada vez mais tangível, não é? E, portanto, o impacto... Portanto, o importante é a empresa ter esta... E por isso é que é tão importante que a reputação esteja integrada na gestão, de medir percepções com base nos vários stakeholders e saber identificar exatamente quais são os stakeholders relevantes para a empresa e atribuir-lhes um peso, porque há empresas para as quais os sindicatos são um stakeholder fundamental e há outras para as quais têm menos relevância, não é? Portanto, eu acho que é importante a empresa medir periodicamente e de forma consistente esta percepção dos stakeholders, porque eu conheço essa frase dos 5 minutos da reputação, mas com que se perde a reputação, não é? Muito rápido, mas na verdade a reputação, a conclusão a que nós chegamos e aquilo que nós observamos é que é relativamente estável e era sobre isso que falávamos há pouco. Portanto, uma empresa construiu reputação durante muitos anos,
quer dizer, não perde reputação. Tem um crédito, não é? Tem um crédito junto Tem um crédito, exatamente. Portanto, isso num momento de gestão de crise vai Depende. Eu aí concordo mais ou menos. Acho que depende muito da forma como a crise for gerida e a situação em si, não é? Porque, sei lá, eu estou no setor segurador, não é? Aliás, o setor segurador vive muito da confiança e vive muito da experiência que as pessoas vivem connosco, e é um setor altamente emocional, ao contrário daquilo que muitas vezes se pensa, porque muitas pessoas só ativam um seguro quando têm um problema. Portanto, a situação já é frágil, já é sensível. Quando é algo que diz muito àquela pessoa, e que se calhar a vida toda não teve contacto com o seguro porque nunca precisou, felizmente, mas quando precisa, se tiver um problema, se as coisas não forem resolvidas com empatia, com transparência, com proximidade, de repente aquela pessoa pode passar a ser um detrator, e portanto, quando falamos de reputação também falamos disto, não é? O que é que dizem de nós quando não estamos, o que é que nós dizemos das pessoas, das marcas quando não estão presentes, e esta recomendação para mim também é um eixo fundamental da reputação. Por isso é que eu percebo, mas acho que também depende da situação e da escala, e se estivermos a falar de uma pessoa pública, por exemplo, que tenha tido uma má experiência com uma das nossas marcas, a escala é muito maior. Aliás, e esse setor em várias plataformas, não é? E a visibilidade e a amplificação hoje em dia é grande, mas por isso é que é importante que a reputação da empresa não esteja ancorada num stakeholder. Tesla, isto é um bom exemplo de Tesla e o Elon Musk, ou seja, é um bom exemplo de que, estando ancorado especificamente numa personalidade, embora por acaso até mais à frente gostaria de introduzir essa nota sobre a importância do CEO no contributo que há hoje para a reputação, porque acho efetivamente que a integridade e a visibilidade do CEO devidamente ponderada pode ser, e das lideranças, pode ser importante para essa construção de confiança e da reputação. Mas o caso do Elon, para não falar de nenhum caso português, porque também podíamos falar, mas pode não ser tão simpático, é um bom caso de como, efetivamente, a reputação de uma pessoa e de repente pode fazer cair imediatamente o negócio. Eu não estou a dizer que a Tesla vai à falência, nem nada disso, mas não sabemos se eventualmente isto continuar, o comportamento da pessoa, continuar associado à empresa. E há uma associação muito direta, e há uma empresa que está a perder tremendamente a reputação e tinha consistência, e entrega um produto que à partida não é tão falível, em que as pessoas acreditavam. Por isso, pronto, só para trazer aqui uma acha essa fogueira. Mas aquilo que nós observamos muitas vezes é que as empresas tendencialmente olham para o consumidor, não é? E, portanto, se a reputação da empresa tiver, se o seu perfil reputacional tiver ancorado noutras, em termos de stakeholders, não é? Portanto, nós verificamos que há stakeholders que nos reconhecem muitíssimo bem, e outros onde nós se calhar estávamos convencidos que tínhamos um bom reconhecimento, temos muito mais fragilidades junto desses públicos. E portanto, claro que depois os públicos impactam uns nos outros, não é? Os stakeholders poderão... Mas eu concordo, Vanessa, eu acho que até reforça aquilo que dizias, não é? E que falávamos há bocadinho da questão da construção a longo prazo, não é? Quanto mais consistente, quanto mais sólida for a narrativa que nós formos construindo ao longo do tempo, pode minimizar, e às vezes uma crise até pode fortalecer a própria reputação, não é? Portanto, acho que depende um bocadinho das situações e do impacto da escala. E há negócios que são muito mais permeáveis do que outros, não é? E às vezes o tema não é só o erro em si, não é? É tal e qual a forma como se lida, como se gera este problema, não é? A cultura da própria empresa. Há coisas que acontecem variavelmente e o público, eu acho que se identifica muito mais com a forma como as marcas ultrapassaram determinada situação, como responderam, como resolveram, como comunicaram, do que muitas vezes com a questão em si, não é? Com a rapidez, eu acrescentava até, com a rapidez também, que é fundamental nesse momento de crise, não é? Com o timing, sem dúvida. Timing, não esperar por, não ficar com medo de arriscar, cada vez falar, mais, não é? comunicar e ser transparente. Eu há bocado ia-vos questionar exatamente, estávamos a falar dos 5 minutos, vocês acham que, no fundo, hoje em dia, com o aceleramento das redes sociais, não é? E desta comunicação permanente, nós estamos em direto constantemente, não é? Se esta reputação ficou muito mais, pode ser muito mais facilmente beliscada, não é? É mais fácil do que antigamente, não é? Tinhas só jornalistas e meios de comunicação social que era o teu barómetro. Esse é um dos grandes desafios de hoje, diria eu, desta área, é este omni-driven. É mais fácil para mim dizer, porque efetivamente se tu antigamente tinhas um indicador do que era a opinião pública sobre uma empresa ou uma organização, tu hoje tens múltiplos, cada vez mais e novos. Eu fiz nós trabalhamos obviamente também com a Merck, mas estamos a fazer um estudo gigante de reputação interno,
E os targets, os públicos que nós chamamos para dar opinião sobre nós, são mais de 20 targets, ou seja, nós queremos saber o que é que a mídia pensa sobre nós, o que é que o fornecedor pensa sobre nós, o que é que as nossas pessoas pensam sobre nós. Lá está o nosso primeiro endorser. Acredito que é mesmo, no caso do Continente, da MC, da Sonai, é o primeiro endorser, porque é uma empresa muito grande, por isso as nossas pessoas são aquelas que nos vão, queremos nós, vender melhor e recomendar, mas depois há todo um conjunto de pessoas que têm muita importância para esse grupo de stakeholders, é cada vez maior. E depois é essa falta de controlo sobre de onde é que está a vir a opinião. Sobretudo, eu diria, para as gerações mais novas. Isso. Porque nós, antigamente, não é, se calhar, comprávamos um determinado produto porque os nossos pais compraram, ou associávamos determinados valores àquele produto, de consistência até. Eu acho que as gerações mais novas já têm outras formas de olhar e são muito mais voláteis nas suas escolhas, não é? Movidas por outras coisas. Apreciam a autenticidade também, não é? Mas, por exemplo, se calhar influenciam-se mais pelas redes, não é? Por outros canais, do que pela imprensa tradicional, ou até pela voz do CEO. Eventualmente não é tão relevante para eles. A imprensa está a perder uma credibilidade muito grande. Isso é um contributo que as empresas, a meu ver, poderiam dar mais. E nós, por acaso, também temos isso como uma bandeira, ainda que não tenhamos ainda conseguido materializar isso da melhor maneira, porque há sempre prioridade na ligação das marcas com a mídia, e eu percebo isso, mas o facto de haver um descrédito em relação à imprensa e à comunicação social coloca em cima das empresas um peso maior, porque nós deixamos de ter um mediador do que é a desinformação. É terrível para as empresas, e eu não quero. Eu, marca empresa, não quero ter o papel dos jornalistas, mas infelizmente está a haver, segundo o World Economic Forum, está a haver uma transição da credibilidade e da confiança dos meios de comunicação para as empresas. Não acho que seja o papel de uma empresa. Para os líderes. Acho que cada um tem o seu papel. E estes exercícios de fact-checking, este tipo de formatos que existem, são fundamentais e podem ser até utilizados a favor, por mais que as marcas todos os temam, podem ser usados a favor das marcas. E acho que as marcas e as organizações deviam contribuir e ajudar, na medida do que for possível, os meios de comunicação social a garantir a sua isenção, a sua imparcialidade, a fortalecer a credibilidade. Porque ao final do dia sai uma coisa nas redes sociais e ninguém vai acreditar, se alguém acreditar nos meios, não é? Que venham desmentir aquilo. E a notícia muitas notícias dos meios crescem nas redes sociais, não é? Com um simples post, não é? Costumamos falar imenso sobre isso na Burson, falamos muito sobre esta questão do facto das agências de comunicação e como a tua também, Magda, cada vez fazemos menos assessoria de imprensa e fazer relações públicas ser cada vez mais tudo, não é? Desde o influence marketing aos eventos, a public affairs, só estou a dizer nomes em inglês, até parece mal. E depois a fatia da assessoria de imprensa ser cada vez menor. Mas a verdade, estou sempre a insistir, sempre a insistir, que apesar de, é verdade que é menor do que há 20 anos, quando as agências nasciam e só faziam assessoria de imprensa, mas é crucial para já manter um bom relacionamento com os jornalistas, saber falar com os jornalistas, e eu costumo dizer aos mais novos que chegam à agência, e digo sempre, se tu souberes fazer uma boa assessoria de imprensa, tu vais saber fazer tudo. Vais saber gerir cliente, vais saber fazer eventos, vais saber gerir fornecedores, porque é preciso ter imenso bom senso para falar com um jornalista, é preciso saber a dose certa de informação que se envia, é preciso saber fazer um bom pitch, não é? A promoção, e depois toda a gestão ao longo da vida. E é preciso dar-lhe muitas vezes aquilo que ele quer. Eu, enquanto jornalista, dar-lhe aquilo que quer. A relação com os mídias não pode ser eu quero isto de ti e não te dou nada em troca. Por isso também tem de haver, naturalmente. Muitas vezes é difícil falar sobre um determinado tema, mas tem que haver, da parte das marcas e das organizações, a disponibilidade para o endereçar, da sua maneira, da sua forma. Mas há uma tradição, e em algumas empresas mais antigas, eu falo por uma empresa que tem bastante antiguidade, havia uma tradição de nós não falamos disso no início desta conversa. A melhor maneira de responder é não responder. Isso felizmente está a mudar, diria eu, de uma forma geral. É importante responder. E está provado que é importante responder com muita transparência e verdade, e é preferível um pedido de desculpa e um lamento na altura certa do que não falar ou falar mal. Eu não vou indicar nomes, mas uma agência recente, várias agências que representam influencers e atores estão a passar por períodos complicados. Mas uma muito conhecida e importante passou por um momento muito difícil relacionado com a reputação,
E eu só estou a referi-lo porque acho um extraordinário exemplo de uma coisa que foi muito bem gerida do ponto de vista de gestão de crise, que é, primeiro tomo conta internamente, conta a história, a verdade, olha, é isto, porque é alheia à nossa interesse e vontade, e depois explico para fora com verdade e com transparência, porque as pessoas são empáticas, as pessoas relacionam-se Isso com o aconteceu, problema. posso dar o exemplo da Vodafone, aconteceu-nos com o evento do ciberataque, Exatamente. há uns anos. E de facto foi muito importante para nós definirmos que tínhamos que prestar declarações. O evento tinha uma abrangência muito grande em todo o país, a rede estava afetada e portanto era preciso explicar muito claramente, e tivemos aí um papel fundamental do CEO, na altura, o Mário Vaz, que com toda a transparência explicou, e isso teve um efeito imediato nas chamadas que estávamos a receber, portanto o call center estava a explodir de chamadas e há um gráfico que os meus colegas gostam de mostrar quando viram as chamadas a diminuir, de facto a curva começou a diminuir quando a conferência de imprensa do CEO iniciou. Portanto, as pessoas sentiram que a empresa estava a esclarecer, estava a tomar conta do assunto, Estava a controlar o assunto. E controlar o assunto da maneira possível e a trabalhar para resolver o assunto, e isso susteve um pouco aquele momento inicial, que era legítimo, de procura de respostas, não é? Portanto, acho que aí, e lá está, por isso é que eu falava da rapidez, da tomada de decisão, de avançar e de comunicar, no nosso caso foi... E é o grande desafio hoje em dia, não é? Porque antes havia tempo, claramente, não é? Havia tempo para fazer a coisa concertada. Hoje em dia, quer dizer, é tudo tão rápido, de repente uma coisa viraliza e quer dizer, em horas temos um problema nas mãos e a verdade é que é preciso atuar, não é? O ficar calado, concordo perfeitamente. Eu ia fazer-vos uma pergunta, no vosso caso, como lidam com artistas e figuras públicas onde há muito ego envolvido, que é natural, e não estou a falar no sentido pejorativo, mas no sentido, faz parte, esta vida mais pública tem sempre os seus senãos. Há facilidade dessas pessoas admitirem quando alguma coisa corre mal, não digo com marcas, mas digo mesmo na gestão do que é as suas próprias contas, são pessoas que têm uma vida pública muito exposta. Há facilidade dessas pessoas em exporem, olha, falhei, errei, fiz um conteúdo incorreto, dei uma opinião imprecisa ou sem... Sim. Sentes... Obviamente depende muito de perfil para perfil, não é? E da maturidade dos respectivos perfis, que é um dos temas principais hoje em dia, não é? Nós temos milhares de influenciadores no nosso mercado e nos outros mercados, não é? É de facto já uma profissão e a verdade é que encontram-se em fases completamente diferentes. Nós temos o caso de muitas celebridades que têm as suas profissões, não é? E que o complemento das redes sociais é efetivamente um prolongamento da sua imagem e do seu trabalho comercial, e depois temos muitos influenciadores que nasceram do digital e pronto, têm muitas vezes uma maturidade um bocadinho diferente porque cresceram no digital, é tudo de imediato, portanto conseguem ser os mais autênticos, que na verdade é um dos temas principais sobretudo para a Gen Z, não é? A autenticidade é fundamental, não limam tantas arestas do que dizem, estão constantemente em direto, não é? Isso às vezes tem o seu lado mau também, mas depois tem muito a ver com os perfis. Agora nós temos variedíssimos casos que muitas vezes quando erram assumem, retiram e pronto, isso acaba por ser público, não é? Eu se calhar lançava esta questão, se vocês acham que no fundo a reputação pode ser transferida, não é? Tanto no caso, por exemplo, da marca para, por exemplo, um embaixador da respectiva marca, como o contrário, não é? A própria reputação daquele perfil e daquela pessoa ou daquela figura pública, a marca beneficiar com isso e, portanto, a reputação ser um bocadinho transferida também para... Portanto, uma pessoa externa à organização, é isso? Sim. Eu não sei se poderíamos chamar-lhe contaminação, talvez. Contaminação. Agora, por exemplo, nós falamos desta questão da verdade, da transparência e como os novos públicos se vão à procura disso, mas eu lembro-me sempre de um exemplo, se calhar até é bom. Nós nunca imaginaríamos, por exemplo, que o Toy fosse recebido pelos mais novos
nós conhecemos o Toy na vida dele anterior, não é? E agora, montes de marcas querem ter o Toy, e eu fico, às vezes até me pergunto, até gostava de estudar um bocadinho isso mais, como é que ele funciona, porque ele é um misto de um bocadinho de tudo, ele é um bocadinho de transparência, é um bocadinho de ir contra as regras, mas sem perder o bom senso, isto um bocadinho também para falar da cultura de cancelamento, não é? Porque eu acho que dificilmente ele já tem uma reputação que ele dificilmente será cancelado, não é? Porque a pessoa já perdoa nele qualquer coisa, portanto, é aqui, ele consegue... É expectável, não é? Portanto, a pessoa já está à espera que ele... E cria, em vez de criar choque, cria... é divertimento, é descontração, e acho que ele dá aqui um conjunto de coisas que é, ele criou uma reputação de um momento para o outro que ninguém esperava, consegue chegar a vários públicos, que é o nosso e dos mais novos, está em várias plataformas, é reconhecido por diferentes marcas que o põem a trabalhar com ele de maneiras completamente distintas, e depois... ele arrisca, não é? Mas não há necessidade de irmos lá, ok, agora já chega, não falas mais a partir daqui, não é? Parece que fica ali num... Mas eu acho que aqui, eu hoje em dia sinto muito isto, não sei se concordam, mas há cada vez um receio maior das marcas de se exporem, de arriscarem, de ousarem, de assumirem determinadas causas, porque há um risco muito grande de serem imediatamente escrutinadas e expostas, não é? E esse risco eu acho existe. Que esse risco existe. Boicotes de consumidores, sim, porque... Mas o que eu acho aqui e acho que este é um desafio para todas nós, para todas as marcas e para nós que estamos nesta mesa, que tem a ver com tentar encontrar um equilíbrio entre criatividade e responsabilidade e coragem para ousar e para ser diferente, porque eu não acho que haja mal em errar, já falámos disso aqui, certo. Há que assumir, há que ser transparente e fazê-lo de uma forma correta e empática. O problema é quando as marcas, para mim, começam a entrar naquele caminho da neutralidade e que emitem expressões muito genéricas e que de repente falam de tudo e não falam de nada e perdem relevância. E eu acho que este é o ponto... Puxando o tema do Toy, sim e não, mas ele tem este lado criativo, de ousadia, que eu acho que as marcas ainda procuram, e acho que isso deve ser desafiado e deve ser promovido, porque às tantas andamos todos a dizer o mesmo e acabamos por não fazer por medo de errar, mas se calhar acabamos por ser irrelevantes e acho que as marcas têm arriscado cada vez mais. Eu não acho que as marcas sejam reféns das redes, mas acho que eu não podia estar mais alinhada com o que acabaste de dizer, porque mais uma vez, também no âmbito de exercícios que temos feito nos últimos 2 anos, do caminho que queremos fazer, um dos outros eixos que temos é esta observação de percebermos se queremos ou não e quando e em que momentos assumir uma determinada posição em relação a alguma coisa. E fazê-lo de forma super consciente. Não fazermos com determinadas marcas, que a determinada altura LGBTQIA+, decidiram fazer um caminho e passado 2 anos já não estavam a fazer esse caminho e o consumidor e as pessoas que seguem essas marcas identificaram essa falta de consistência. Sim. Só que eu acho, neste mundo atual, e estavas a falar de boicotes e naturalmente não vou dar os 1000 exemplos que poderia dar de que isso acontece, que efetivamente as pessoas estão, e as novas gerações, estão muito aceleradas, o mundo está muito polarizado, há muitas emoções e há muitas opiniões. Para se ligarem com as marcas, as pessoas querem mesmo que se identificar com elas. Sim. Quando alguém dentro da empresa fica muito assustado, porque estão a colocar isto nas redes, querem que nós tomemos uma postura em relação a isto ou aquilo, eu fico super satisfeita, por mais que aquilo seja um desafio, porque para mim aquilo é um sinal de que aquele cliente está relacionado comigo, claro, está envolvido comigo. Já espera alguma coisa, que eu tenha uma postura, por mais que às vezes seja difícil nós tomarmos essa postura, porque tem muitas variáveis envolvidas. Eu não sei, neste momento, em relação à empresa, qual é efetivamente o sítio, mas há de haver um. E o desafio que nós temos neste momento é, e estamos a criar grupos de reflexão sobre isso, vai haver um momento nos próximos curtos anos em que nós vamos ter que tomar decisões e apoiar, ou dizermos sim, nós estamos aqui e não estamos ali. O continente tem um claim que é o continente é toda a gente, que é altamente ambicioso, porque isso quer dizer que eu favoreço todas as opiniões e todos os gostos. Do ponto de vista da minha proposta de valor, efetivamente nós tentamos fazer isso. Mas é verdade que nós nos identificamos com alguns valores que são muito específicos, relacionados com direitos humanos, relacionados com sustentabilidade e 1000 outros, relacionados com a qualidade da alimentação, e estamos a fazer agora um caminho nesse sentido.
Qual vai ser o momento em que nós vamos ter a coragem, porque é preciso ter, quando for o... Não é sempre, não é em todas as causas, é qual é a nossa causa? Quais são os gatilhos, não é? E qual é a nossa? Porque há uma causa que tem a ver com o retalho alimentar, há uma causa que tem a ver com as seguradoras, há uma causa que tem a ver com as telcos, cada empresa tem há de ter causas mais próximas, não é? O encontrar Qual é a nossa? E quando for a nossa, vamos agir sim ou não? E como é que vamos agir? Porque no dia que tomarmos essa decisão, não vamos ter que a fazer para sempre. Mas eu acho que vamos ser obrigados. Eu acho que todas as empresas daqui a... Já devíamos estar... Já estamos a fazer esta reflexão. Eu acho que porque as pessoas entram dentro das nossas lojas e dizem coisas e fazem coisas. Se não fizermos isso, estou totalmente de acordo, e se não fizermos isso, vamos cair, as marcas, vamos cair na arrogância absoluta. Mas isso eu acho que também tem a ver com as novas gerações que puxam as marcas para isso, porque as novas gerações estão muito à procura, e eu acho que todas nós sabemos, às vezes nem é tanto o produto em si, claro que não à procura do produto, por isso é que as empresas continuam a funcionar, a economia continua a crescer, mas às vezes é um bocadinho mais as soluções. E agora até falando de uma marca da tua casa, por exemplo, quando a Wells quis afirmar-se falando da menopausa, não é? E, portanto, pegou na menopausa, assumiu a menopausa e tivemos ali durante 2 anos com a campanha do Fica Bem. E continua, pronto. Exatamente, portanto, fez o seu caminho nesse aspecto, mas foi impressionante, porque o reconhecimento enquanto marca, para já chamou um tema que não estava a ser falado, não é? E eu acho que teve muito a ver, apesar de... foi as gerações mais novas, apesar da menopausa impactar as gerações mais velhas, foi a geração mais nova que, não tenho dúvidas, que também fez essa mudança na forma... Mas não é uma causa polémica. Percebo o exemplo, mas há causas muito mais difíceis. Ou seja, essa até era fácil. Porque essa não é polémica. Se todos concordamos que é um tema... Mas às vezes, por exemplo, eu até posso dar outro exemplo do IKEA, quando foi a questão dos 75 mil euros que o chefe de gabinete do primeiro-ministro guardou nas prateleiras. Eu não esperaria que o IKEA fizesse aquela campanha imediatamente sobre as prateleiras e que enchesse Lisboa e o resto do país com os mupis sobre isso. Trabalho da reputação e achas que isso é uma causa? Eu também não vejo isso como uma abraçar. Mas eu não estou a falar de uma causa, estou a falar de pequenas coisas que podem ser o jogo entre o politicamente correto e o politicamente incorreto, não é? Que são arriscadas, e não estou a falar da causa ou dos animais, ou da sustentabilidade, eu estava um pouco mais a ir por aí, ou dos direitos das mulheres. Exatamente, eu estava mais, ou das guerras, sim, exatamente, claro. Isso, eu estava aí mais por aí. Sim, mas é que isso, eu desvio um bocadinho mais para aqui, porque há marcas que se assumem e se afirmam em relação a esses direitos naturalmente, não é? Mas estes pequenos pontos que a pessoa não espera, a mim, essa campanha, por exemplo, da prateleira e dos 75 mil euros, foi uma coisa que foi arriscado, não é? Mas mudou a tua percepção em relação à imagem que tu tinhas do IKEA, neste caso? Achei... é porque eu não é questão de ter mudado a percepção, mas eu não esperaria esse posicionamento em termos de comunicação externa daquela empresa. Achei positivamente arriscado, achei desafiador e achei que posicionou a marca num espectro que não esperaria antes. Eu acho que essa isoladamente não, mas a verdade é que a consistência, lá está, da comunicação do IKEA agarra sempre, já é expectável, não é? Nós já sabemos que se há um tema... Mas isto foi criativo e muito inovador. Foi primeiro ajudou, mas acabam por ter esta coerência de agarrar em temas particulares, desafiadores. Bem, também estamos a falar de uma love brand, portanto é fácil, não é? Portanto é fácil. Quando tinha fizesse um move desses, não te estou a dizer que não somos uma love brand, até porque somos uma marca muito acarinhada pelos portugueses, isso reflete-se em vários níveis, indicadores, mas não somos a esse nível da McDonald's ou IKEA por aí fora, mas há moves que o líder de mercado, por exemplo, não pode fazer em relação à concorrência, ou não iam ser reconhecidos como um move. Não estavas à espera, eu não me surpreendi. Ou seja, se alguma marca podia fazer aquilo, era o IKEA. Tudo tem que ser bem medido, não é? Pronto, agora, também concordo. Achei divertido, achei que estava a falar com um determinado target mais jovem que gosta está mais envolvido politicamente e gosta destas picardias, e achei que foi um bom... Não é? Sim, está a apontar para um determinado target, não achei transformador no que diz respeito à reputação, não achei que fosse um shift nem para um lado nem para o outro, que empresas às vezes tentam e falham em tentar mudar alguma visão que o mercado tem sobre elas, ou os consumidores, ou o que for, e não conseguem. Achei que solidificam um caminho, e agora um caminho tem que ter consistência.
Sim. Porque agora ficaram feitos de uma determinada maneira de comunicar. Não tem mal se deixarem de o fazer, mas vai estranhar. A Control fala muito bem, porque está a fazer o caminho consistentemente e aquilo já é super expectável. Quando outros tentam fazer isso, é até esquisito. Eu não me recordo qual foi o tema, mas houve uma altura que até o Continente, eu lembro-me de ter feito qualquer coisa nas redes e eu. Porquê que agora estamos. Porquê que estamos a fazer isto agora? Não é? Eu acho que se for pontual, muitas vezes é visto um bocadinho como oportunista, não é? Sim, exato. Enquanto que se for consistente, não é? Coerente com a forma de estar, os seus valores, já é visto de outra forma. Eu acho que o IKEA de facto fez esse. Eventualmente, essa foi a primeira, assim, mais. Com maior ruído, mas eu acho que mantém aqui uma. Já é expectável, e eu acho isso muito interessante. Acho que é muito importante. Há bocado falávamos da Wells. Eu acho que é muito importante as marcas, e depois posso falar-vos aqui um bocadinho, se calhar, da associação de facto a determinados perfis e aos embaixadores da marca. Mas a verdade é que eu acho que se as marcas assumirem perfeitamente a sua autenticidade, os seus valores, o que é que querem, efetivamente, o tal propósito que falávamos há bocado, quer dizer, não há forma têm que ser consistentes, não é? E trazer para cima da mesa. Fazem aquilo que fazem, não é? Não é só porque agora, de facto, isto é uma tendência ou isto agora. No caso eu ia dar o exemplo da Vodafone, da área da marca Vodafone, em termos de publicidade no Natal, a campanha de Natal, não é? É uma tradição. Exatamente. E é uma consistência, porquê? Porque há 11 anos consecutivos que temos um tema que procuramos sair um bocadinho fora da caixa e agitar um bocadinho as consciências, ou pelo menos ser aquele momento para pensar sobre aquele determinado tema. Mas tem que haver depois uma consistência, lá está. Não pode ser só falar, escolher uma causa por escolher uma causa. E um bom exemplo até acho que é deste ano, deste Natal. Não sei se recordam que foi um bocadinho a falar sobre a questão da misoginia, masculinidade tóxica. Sim. Mas porquê? Porque está consistente também com aquilo que é o trabalho que temos vindo a fazer, nomeadamente na Fundação, que temos levado às escolas essas temáticas para conversarmos sobre isso com os miúdos. Portanto, há um trabalho que está a ser feito. Não acontece só porque é Natal e queremos falar só para ser polémicos. E abre o diálogo, não é? E abre o diálogo, era exatamente. Eu acho que claramente essa campanha de dezembro não se falava ainda, quer dizer, obviamente todos falamos sobre isso, mas e há essa preocupação cada vez mais, infelizmente, mas quer dizer, assumidamente não havia nenhuma marca a falar sobre esse tema. Portanto, abrir o diálogo nesse sentido que é fundamental. Sim, e desde que não seja, lá está, só no Natal, algumas marcas, não estou a referir mesmo a nenhuma, depois também pecam quando tentam, em alturas mais específicas, Dia da Mãe, não sei o quê, estamos aqui preocupados com este tema e depois o tema não se reflete ao longo do ano. É muito importante haver essa consistência. Se eu quero dizer uma campanha em cima de que estou focada na alimentação saudável, é muito importante que a minha loja e a oferta reflita essa minha preocupação e que não dure um ano, não é? Porque tu não vais trabalhar a tua reputação com a marca, tu vais trabalhar a tua reputação com o que tu fizer, com a tua campanha, vais trabalhar com aquilo que fizeres. A pessoa depois vai encontrar e faz match. Porque depois caem em cima e marcas muito grandes são muito expostas e a facilidade com que nos escrutinam. Falávamos isso e as redes sociais sim trazem. Nós temos vários grupos de auscultação de crise permanentes. Por exemplo, nós não temos. Estava numa conferência no outro dia em que se falava sobre como é que ativam o vosso gabinete de crise. Nós não temos um gabinete de crise, nós temos uma área de crise que está ativa o ano todo, porque está sempre ativa, ou estamos a atualizar dossiês, ou a prever cenários, ou a gerir crise, efetivamente. Não há, pronto, e essa área é composta por muitos stakeholders da empresa. Lá vem as redes sociais, lá vem o apoio ao cliente, crucial. O apoio ao cliente é o nosso primeiro, mais do que as redes, é o primeiro indicador quando alguma coisa não está bem. Lá vem as áreas do legal, o PR. Nós estamos a ouvir, e acho que é importante também introduzir este tema, que é a monitorização e a antecipação, porque a crise, a meu ver, é um dos temas que mais pode... Se acreditarmos que a reputação está feita, está montada, uma determinada organização tem uma boa reputação, tem uma reputação sólida, agora o trabalho é todo em manter. E então a gestão de crise é o mais importante para garantir que essa reputação não se perde. Aqui há muito trabalho a fazer na antecipação e há muitas ferramentas que nós hoje podemos usar nas empresas de monitorização de crise e de auscultação, quer a social listening, mas não só. Nós temos vários dossiês onde estamos a ouvir permanentemente aquilo que nos estão a dizer, ainda possamos não estar a agir, mas já estamos a antecipar temas que daqui a 2 ou 3 anos
vão ser importantes para nós. Já estamos a medir, isto vai ser um problema, daqui a um ano vamos ter que resolver este tema, esta preocupação dos nossos clientes, digamos assim, e já estamos a antecipar essa. Não, e isso é importante. Isso é muito importante e às vezes até, e por isso é que eu também defendo muito a reputação intimamente ligada a tudo o que é estratégia e negócio da empresa, porque nós podemos estar, vou dar um exemplo, estamos a fazer uma campanha, não é o nosso caso, mas poderia ser, estamos a fazer uma campanha em que eu vou publicitar o seguro de casa. Agora houve as tempestades, era um bom momento para nós trabalharmos isto, não é? Enquanto campanha. Mas se eu ao mesmo tempo, o que não é o caso, felizmente, não tivesse tido um papel relevante no terreno com as pessoas que foram afetadas e não tivesse estado lá e não tivesse... Ou seja, se o meu comportamento em relação àquele produto especificamente não fosse alinhado, porque é que eu vou fazer uma campanha? Ou seja, isto é um tiro nos pés. Isso já está o oportunismo, não é? Era um washing qualquer e ter um nome para esse washing. Exato. Felizmente poderíamos fazer, porque acho que tivemos uma postura de facto muito marcante e estivemos no terreno, eu própria estive no terreno, imensas equipas a receber clientes e, portanto, tínhamos toda a legitimidade para fazer numa ótica de prevenção, numa ótica de awareness das pessoas para a importância deste tipo de seguro. Agora, eu não posso fazer uma campanha, uma publicidade, quando depois a experiência do cliente é completamente oposta. E eu acho que isto é um tiro nos pés e, portanto, por isso é que reputação trabalha-se nestas dimensões todas, stakeholders, depois desde o produto ao legal, à comunicação, à PR, enfim. E tem que ser uma estratégia muito integrada e eu defendo muito isso. E tem que ser altamente ligado aos valores da empresa. Falando em termos de inteligência artificial, há pouco falávamos da importância dos meios tradicionais e do reforço da comunicação e de ter esse mediador eu penso que é muito por aí, até porque a inteligência artificial vai buscar a esses meios credíveis informação, portanto seria importante, enquanto PR, penso isso, não descurar e reforçar até essa comunicação com a imprensa tradicional lá. Depois, em termos das outras ameaças, é um pouco aquilo que falávamos há pouco da questão das redes sociais e da tal cultura do cancelamento ou até o silenciamento, que nem sequer fazem barulho, mas simplesmente deixam de seguir ou deixam de... e é preciso depois ir atrás e se calhar ter boas ferramentas de auscultação precisamente para perceber o que é que aconteceu, porque é que de repente houve um impacto tão grande aqui ou nos nossos seguidores ou na compra do nosso produto, enfim. De que forma é que nós podemos recuperar aquilo que aconteceu. E se estivermos sempre a monitorizar, é mais fácil perceber o que é que mexeu o ponteiro e procurar ir atrás desse problema. Sem dúvida. Eu acho, sim. Eu acho que a inteligência, nós temos falado imenso nas nossas agências sobre a inteligência artificial, até pela entrada de alguns influenciadores artificiais, não é? Portanto, de que forma é que isto pode afetar os influenciadores reais, humanos, não é? Mas a verdade é que eu acho que o tema que está na ordem do dia hoje em dia é tanta autenticidade que me preocupa um bocadinho a inteligência artificial nesse sentido. Ou seja, eu acho que a inteligência artificial é fantástica, não é? Ajuda-nos com certeza a todas que estamos aqui nesta mesa, uma base diária. Pode servir bastante no serviço ao cliente, por exemplo, no apoio ao cliente, acho que tem vantagens enormes. Na parte da comunicação, eu confesso que tenho algumas dúvidas, porque acho que e nós hoje somos invadidos completamente com os fake news, não é? Até que ponto é que uma comunicação criada através da inteligência artificial não vai ser vista também como pouco autêntico, não é? E não é humano, não é? Pode ter sido descrita, pode ter sido criado, mas a verdade é que não há, por exemplo, no caso dos influenciadores, que é no fundo aqui a minha parte, eu acho que a grande mais-valia dos influenciadores e dos perfis, das associações às marcas, dos embaixadores da marca, é também a humanização das próprias marcas, não é? Marca é uma marca, não tem a parte emocional, não é? E as pessoas que as trabalham e que as representam conseguem trazer esta humanização para junto do público. E de repente, quando estamos hoje em dia com esta pressão da inteligência artificial, fico com muitas reticências. De facto, a comunicação que vem aí será uma comunicação que o público quer, é autêntico. Eu acho que, quer dizer,
Começando pelo tema AI e os influenciadores digitais, que hoje em dia, infelizmente, muitas vezes nem os conseguimos distinguir, se são digitais ou não são, às vezes, isso acontece, já me aconteceu uma vez. Mas acho que, do ponto de vista de marca, de gestão de marca, podemos ver muitas vantagens no controle da narrativa, enfim. Mas, por outro lado, somos nós a falar de nós próprios, não é? Somos nós que controlamos a narrativa e, portanto, eu acho que é muito limitado e não sou nada apologista dos influenciadores digitais, apesar de haverem muitos que têm mega sucesso e é impressionante. Mas acho que há outras ameaças. Acho que o tema da consistência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos e a experiência que os clientes têm connosco, acho que é uma preocupação super relevante, sobretudo por este escrutínio que nós temos vindo a falar, porque os consumidores são cada vez mais vocais, e portanto, ou há coerência ou então, de facto, a reputação pode ser altamente danificada. Falámos aqui do tema da cultura interna e eu acho que esse é um dos temas fundamentais. As pessoas hoje estão em todo lado e somos todos focais, mesmo dentro e fora da empresa, e, portanto, se não houver uma cultura forte, sólida, consistente, acho que é uma grande ameaça para a reputação para o exterior, podemos dizer assim. Mas acho que, sobretudo, coerência, autenticidade, a humanidade, a componente emocional, a empatia, que isto não se perca com este crescimento exponencial de tecnologia e de digital e de escrutínio e de falta de relevância de tanta coisa que se lê todos os dias, não é? Andamos tão assoberbados com tudo. E que não se perca esse foco nessa autenticidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho ameaça barra desafio. Esse tudo que estás a falar, acho que também em si, esse tudo, imagino que é isto tudo que nós estamos a viver, não é? E eu diria que também, claro que diretamente o impacto na reputação, não tenho dúvidas que isso estás a dizer, é o que eu penso também, mas acho que também este tudo, não é? Este mundo super complexo que vivemos, não é? Que neste momento temos conflitos armados, temos as tempestades com os problemas climáticos, distorções políticas, polarização da sociedade. Eu acho que isto tudo tem... não é só... Deixou de ser um slide nos nossos planos que chamamos o contexto externo, não é? Para passar a ser uma coisa muito mais forte do que isso, não é? Não tenho dúvidas que os nossos planos de comunicação, as nossas estratégias de comunicação têm que, isso não é só o contexto, têm que responder também a esses desafios, porque na verdade nós já não estamos a saber. No outro dia vi uma coisa, aquelas coisas que se manda para o WhatsApp, que foi na última semana de fevereiro, então dizia que era a semana de fevereiro de 2020, a última semana normal das nossas vidas, né? Porque depois primeira semana de março tivemos o primeiro caso de Covid em Portugal e depois a partir daí tudo aconteceu, a guerra na Ucrânia, tudo, o Trump, etc. E realmente a pessoa está a ser abalroada por estas coisas todas e isto também impacta, não é? Porque é como respondemos a isto, é como não respondemos, é também o impacto que tem no nosso negócio, é o impacto como é que nós vamos falar com as nossas audiências, como é que vamos falar com os nossos clientes e realmente a pessoa depois chega ao final do dia... O perigo poderia ser ficarmos em bolha, não é? Acharmos que não está a acontecer nada, se calhar isso é um perigo também para a reputação, não é? Não olharmos para fora. A tudo isso acrescentava, voltando a reforçar, porque acho mesmo importante a questão e aqui o AI também tem um papel, os deepfakes têm um papel, a misinformation, a desinformação. Acrescentava o fim da confiança nas estruturas políticas e o fim da confiança nas estruturas democráticas. É uma escala de uma ameaça muito grande, mas isso depois ao final do dia reflete-se como é que eu provo que aquilo não aconteceu. Há um conjunto de afirmações que são proliferadas sobre as marcas nas redes sociais, e de uma forma muito rápida, que nós não conseguimos, quase antecipamos, mas já não conseguimos ir atrás, e é tão dispersa que era preciso, e temos sistemas que o fazem, ir acompanhando e fazendo o follow-up, mas é muito difícil controlar o dano de uma informação errada, incorreta sobre um determinado tema. E esse, para mim, é uma das grandes ameaças à reputação das empresas, é como é que nós lutamos contra a desinformação, como é que nós empoderamos as instituições que têm que garantir que aquilo é verdade ou que é mentira. Exato. Quando chegar a hora de se perceber, mas claro que sim, tudo o que vocês disseram, a consistência, o fazer valer o que dizemos com aquilo que estamos a fazer,
as caras que associamos às marcas. E só porque acho que também merecia responder a esse tema, é muito importante, nós procuramos, sim, há pessoas que têm 2 milhões de seguidores ou 1,5 milhão em Portugal, não é? O Continente, ou as nossas marcas não trabalham numa lógica necessariamente de alcance, mas numa lógica de hiperpersonalização e de pessoas que têm a ver ou com a mensagem que efetivamente queremos passar ou com os valores com os quais nos identificamos. E por isso, sim, mas acho que é uma relação bilateral. Nós contaminamos essa pessoa, e já tivemos casos em que isso aconteceu, e essa pessoa contamina, a reputação dessa pessoa e essa personalidade contamina a marca, claro que sim. E é nesse trabalho que fazemos com os influenciadores. Ao nível da ameaça, eu diria isso, ao nível do desafio, é ajudar, porque a gestão, a perceber a importância destas áreas, é ajudar as lideranças, as comissões de liderança. Eu acho que a liderança é a perceber, estruturante. Sim, ainda há pouco querias falar exatamente sobre isso, não é? O papel do líder, CEO, é ajudá-los a perceber, porque quando chega a hora H de uma gestão de crise, como foi agora das tempestades, à mesma mesa estão sentadas as operações, sim, a continuidade do negócio é importantíssima, sobretudo porque contribui para a percepção de normalidade do público e das pessoas. E isso é fundamental para não gerar pânico. O Governo devia nos agradecer a todos que mantêm os negócios abertos sob o enorme sacrifício, mas além disso também o que contribui é havendo este método do que estamos a fazer no terreno e nessa mesma mesa onde estão as operações, onde estão os recursos humanos, porque estão a zelar pelas nossas pessoas que também foram afetadas pelas crises ou tempestades, onde estão o legal, porque também está a comunicação e também está a reputação. Porque como é que nós vamos gerir a comunicação sobre isto? E falávamos há pouco, antigamente não era muito bonito as marcas dizerem, porque nós também temos a comunicação da responsabilidade social, não é muito bonito dizer o que fazemos. Hoje em dia já não estamos no que é bonito ou não, é porque às vezes é importantíssimo fazê-lo. Obviamente dentro de um determinado parâmetro e cautela e medida, não é preciso sermos vaidosos. Fazer uma bandeira disso, não é? Mas é importante, coerente, os nossos clientes são muito exigentes, os nossos clientes internos, as nossas pessoas são muito exigentes e nós temos de comunicar. E às vezes é comunicação funcional. Eu tenho um princípio de sempre e desde sempre que martirizo toda a gente com isto. Não sai nada para fora sem ser comunicado internamente. E já está. Seja o que for, seja momentos de crise, seja momentos de celebração, seja o que for. Acho que isto é fundamental. Essa consistência. E o tema da liderança, Vanessa, ias falar sobre isso? Não, eu acho que a Rita há bocadinho falava do tema do estudo da Edelman. Eu acho que é Edelman Trust. Portanto, há claramente aqui um caminho aberto para os líderes. Portanto, a crise de confiança na política é tremenda, não é? E, portanto, cada vez há mais essa transferência, não é? Para a importância dos líderes. E eu acho que falámos aqui, não falei isso, que eu estava aqui a constatar, que não falámos muito da importância dos líderes, mas assim como é importante medir a reputação da empresa, é importante também medir a reputação dos líderes, não é? Sendo que nós temos muitas grandes empresas no mercado em que têm uma notoriedade, reputação altíssimas e nós nem sabemos quem são os líderes. Mas isso vai mudar. É aí que eu acho que vai mudar. Não necessariamente o líder pode ser alguém que dá a cara pela marca, que não seja o CEO, eu acredito que sim. E, de facto, quando pensamos em algumas empresas de mercado, há empresas que eu adoro, enquanto marca, e não sei, o líder nunca apareceu. E há tem empresas em que quem aparece é o diretor de comunicação. Eu acho que o mais importante é que alguém tem que de humanizar a empresa. Tem que dar uma cara, não é? Alguns estudos, ou mais recentes, o que indicam é este papel importante que o CEO vai ter no futuro. Que estas personalidades transmitem confiança e reforçam a credibilidade na marca. Falávamos da comunicação interna, não é? O papel de um líder, enquanto que uma direção de marketing ou de comunicação fala muito para fora, não é? Quer dizer, quando aparece um líder a falar, tem um impacto 360 a nível de todos os públicos da empresa, não é? Da marca. Realmente eu acho que a maior ameaça para as marcas corporativa, neste caso, portanto, não construir reputação. Portanto, não construir reputação, não ter consciência de quais são os seus stakeholders, no fundo sempre um bocadinho aqui à volta do mesmo, porque no fundo é isto, não é? Portanto, a reputação consiste nesta percepção dos stakeholders relativamente ao comportamento da empresa, e o comportamento tem que ter essa consistência e constrói-se realmente ao longo do tempo, e portanto eu acho que esta é a mensagem. Portanto, nós falamos com várias empresas e portanto percebe-se muito bem, obviamente, que há muitas empresas, e falamos de marcas muito globais, que naturalmente já têm reputação na sua agenda, e mesmo em relação às empresas portuguesas, em que já fazem este caminho, não é? E portanto já estão muito aware de que, portanto, a reputação é realmente
cada vez mais, um intangível que é cada vez mais possível de tangibilizar e portanto isso depois mede-se de várias formas, a começar pela percepção dos colaboradores, pela capacidade de captar e reter novo talento, pela capacidade de captar investimento, portanto tudo isto hoje em dia são variáveis muito fáceis de medir e tangibilizar e portanto eu acho que as empresas devem ter claramente essa preocupação na sua agenda, não é? E na agenda da gestão, não só da comunicação. Eu não me importo de fazer um statement em relação rápido em relação ao que eu espero dos próximos tempos aos desafios da reputação e o que nos próximos 5 anos vá, porque, quer dizer, nós não conseguimos fazer neste momento previsões a um mês, nem a 10 dias, se calhar, mas o que eu acho que nos próximos curto prazo, e é importante, foi um bocadinho o resumo do que falámos aqui. Há muitos desafios relacionados com este mundo novo e acelerado que temos, onde toda a gente tem uma voz, para o bem e para o mal, e os desafios da reputação, na minha opinião, estão associados a isso. Estão associados com agilidade, estão associados com a autenticidade e essa correspondência entre o que dizemos e o que fazemos, e estão associados também com o valor que eu acho que vai ser o mais importante no futuro na ligação. As pessoas têm mesmo necessidade de se ligar às marcas, eu acho, porque elas não estão ligadas a elas umas às outras. Então, as marcas passaram a ter um papel na vida das pessoas muito mais relevante e de ligação. Alguém há pouco antes falava sobre as marcas não têm emoção. As marcas para mim são cada vez mais emoção. E esse é o tema da empatia e da emoção e da ligação, de eu sentir que vou ao Continente ou à AGEAS ou à Vodafone, a minha ligação é emocional. Vai ser um desafio muito importante porque estamos todos a competir e há muita concorrência nesse mesmo terreno. Dava só como último exemplo que eu sou uma pet lover, ou não é lover, é mesmo obsessed, sou obcecada por animais, eu reconheço, e vi há pouco tempo um exemplo qualquer daqueles que circulam na internet, uma história muito engraçada, de alguém a dar um exemplo daquelas empresas que vendem comida já pré-feita para os animais. E a determinada altura, infelizmente, da nossa vida, os animais morrem. Quando já se tem um acordo de mensal para a entrega da comida, há um momento em que a comida chega e o cliente é impactado negativamente porque o seu animal faleceu. Então ele comunica, o meu animal faleceu, e a resposta da empresa em causa é uma resposta muito bem planeada e que tem a ver com mandam um ramo de flores, mandam umas condolências, não cobram o valor e fazem tornam aquele um momento muito significativo para a pessoa. E o que dizia o comentador sobre esta história, que eu achei simbólica, é quem tem um animal vai ter outro. Porque eu digo-vos, até pode ter 10. Quem tem um animal vai ter outro. E a primeira empresa de que se vai lembrar é daquela empresa. Sim. E eu acho que é nesse detalhe, que é muito difícil de fazer em empresas grandes, é nesse detalhe da ligação emocional que está o grande desafio para o futuro da reputação. É criar ligação emocional com as pessoas. Não é falso, não é artificial, não somos os melhores amigos, mas é confiança. É manter a confiança, eu estou aqui. Eu acho que isso é o desafio. Eu estou muito alinhada e acho que tem a ver com uma coisa que já dissemos aqui, que é o impacto real que nós temos na vida das pessoas. Eu também acho que as marcas são cada vez mais emocionais. Eu acho que uma marca tem uma identidade, acho que tem uma personalidade, acho que marca de forma diferente pessoas diferentes. Portanto, eu olho para as marcas como uma pessoa. Ok, mas isto sou eu. É uma forma de também trabalhar as marcas nessa perspectiva. O que é que esta marca, o que é que eu gostaria que esta marca, que esta pessoa tivesse, o que é que ela fosse. E, portanto, eu acho que aquilo que nós criarmos à volta das marcas que consiga criar este impacto real na vida das pessoas, independentemente depois se é com a inteligência artificial, se é com mais humanização, se é com melhor experiência, depois cada marca tem que construir o seu caminho, mas tentar encontrar a forma de realmente ter um impacto real na vida das pessoas. E eu acho que para mim este é o grande desafio todos os dias, quando trabalho marca e quando penso em marca e reputação. Onde é que eu posso, e sobretudo num setor segurador, não é? Como é que eu posso estar presente na vida das pessoas e ter um impacto real quando algo acontece? Portanto, eu tenho que estar lá e tenho que ser relevante, mas tentar encontrar outros momentos, claro, quando nasce um bebê, o que é que eu posso fazer para dar as boas-vindas ao bebê que é filho de um cliente meu, tentar encontrar momentos importantes da vida das pessoas onde eu consiga ter um impacto real. E, portanto, eu acho que este é um desafio super giro de trabalhar e de construir a longo prazo, mas acho que é o que pode realmente fazer a diferença em qualquer marca, de qualquer setor.
Bem, a título de conclusão aqui da minha parte, da parte dos influenciadores e dos embaixadores, as pessoas que se ligam às marcas, eu acho que nós estamos, deixo só esta, nós estamos num processo e assistimos a isto diariamente, que é, as marcas têm, por um lado, querem associar-se a determinado perfil porque gostam da sua autenticidade, gostam daquela irreverência, muitas vezes, que precisam também de trazer um bocadinho para humanizar e tornar real o seu propósito e a sua marca. Mas depois têm muito, fruto de estarmos num ambiente digital, têm muito receio da perda de controle, não é? Que é efetivo, não é? E então, diariamente recebemos, estamos a assistir a esta fase, recebemos scripts muito fechados. E, portanto, estamos a assistir em que as marcas quase que olham para os influenciadores quase como media buyers com uma cara humana, não é? É mídia só. Está a piorar, não é? Tu sentes uma evolução negativa? Eu acho que agora já está melhor, porque nós estamos a travar um bocadinho, porque é um bocado, e às vezes temos estas discussões, porque as pessoas que representamos dizem, mas então porquê é que esta marca quer trabalhar comigo? Exatamente. Se depois não aceita aquilo, quer dizer, não aceita a minha forma de estar, não aceita... Marca... Sim, não é? Quer dizer, eu cresci, e sobretudo os nativos digitais, não é? As outras pessoas que têm presença, televisão, atores, etc., apresentadores de televisão, é um bocadinho um caminho diferente, mas a verdade é que a maioria dos que cresceram, que são nativos digitais, cresceram e tiveram essa evolução pela sua autenticidade, ponto final, porque as pessoas gostavam de ver como eles são, e eles mostram tudo, não é? Às vezes, claro, depois há diferentes nichos, é que não é necessário entrar por aí, mas a verdade é que mostram muito da sua vida pessoal. E aquele tom que as marcas depois têm receio leva a um controle excessivo do que depois aquele perfil vai... Vamos ao tema do medo, não é? Sim, vai dizer, não é? Ou seja, isto para vos dizer o quê? Que eu acho que já está a voltar um bocadinho, que nós estamos todos a fazer um bocado essa barreira. É importante quase que as marcas olhem para os influenciadores como co-criadores, não é? O desafio está em encontrarem, não só as marcas, como as agências de marketing de influência e as agências que representam talentos, encontrarem os perfis certos, o tal fit que falamos diariamente, em que os valores estejam perfeitamente alinhados, quer dizer, que o propósito esteja lá e portanto, passa a ser perfeitamente autêntico. O consumidor vê dessa forma, portanto, não vê como uma comunicação forçada, meramente comercial, não é? Quem tenta controlar, ou as marcas que tentam controlar essa narrativa, se calhar escolhem uma influencer não pelos valores, pelo propósito, pela personalidade, mas pelo alcance, e portanto, se querem controlar a narrativa, se forem pelo propósito e pelos valores, se calhar já não fazem isso. Digo eu, escolhem a pessoa que são em função da personalização do que querem. Mas são estratégias que, claramente, numa ótica de longo prazo, portanto, quando escolhemos um embaixador de marca, não pode ter só visibilidade. Não pode. Claro. E cada vez mais nos dias de hoje, não é? Tem que ser o que é que aquela pessoa traz, como é que ela se comporta, o que é que ela aporta àquela marca, não é? Porque aquela pessoa agora é uma tendência. Pronto, nós vemos isto diariamente. Claro. É uma tendência, todas as marcas querem trabalhar com ela. Mas e então? Mas depois ela tem este tom, não é? Exato. Não, isso se calhar é melhor não. Pois. A questão do bom senso, não é? Está sempre na base de tudo o que fazemos, não é? E um bocadinho nós, as agências, também intermediamos isso, não é? Vamos chegar aqui a um ponto comum, baseado no bom senso, com a dose certa de criatividade, a dose certa de investimento, porque também não falamos aqui de investimento, mas também... É preciso e isso realmente as marcas têm feito cada vez mais, investir na comunicação, e isso tem sido acho que todos sabemos isso, e é ótimo, porque é relevante e lá está, mostra que tem o investimento na comunicação, mostra um investimento na reputação, e isso é importante para todas nós. Mas se calhar é um bocadinho aqui tentar encontrar a dose certa destes bocadinhos todos, não é? Da transparência e da frontalidade e da forma de estar do influenciador, com a dose certa de marca, porque a marca tem que lá estar e é a marca que paga, não é? Mas a verdade é que as ligações... Nessa dualidade é mais perigoso, estava aqui a pensar, é mais perigoso para um influenciador, é mais fácil um influenciador ficar a perder numa relação com a marca do que a marca com o influenciador errado. Ou seja, um equívoco de match vai prejudicar, a meu ver, mais o influenciador do que propriamente a marca.
Depende do influenciador e do caso, mas estava aqui a pensar na relação, quem é que pode, no mau match que pode haver, quem é que fica a perder mais. E acho que a marca mais facilmente resiste porque tem vários. Claro, e porque tem o influenciador pode perder um target muito interessante porque ele vive daquele target por se associar a uma determinada marca que o que é que ele está ali a fazer. Que é isto? Não faz sentido nenhum. Estás associada a essa marca. Claro. Portanto, por isso, é uma marca com a qual os seus seguidores é isso que eu estou a dizer. Acontece, nós temos, por exemplo, também para não me alongar muito, mas nós neste momento estamos numa fase em que, por exemplo, as bebidas alcoólicas é um tema super sensível. O jogo, por exemplo, o jogo online é um tema muito interessante. E agora muito recente também a parte estética e da suplementação, não é? Portanto, temos aqui 3 áreas, mas o álcool é engraçado, que obviamente sempre teve aqueles limites de publicidade, etc., tudo certo, mas nós já temos neste momento perfis que não querem de todo associar-se, mas isto é geracional. Pegando aqui um bocadinho talvez na questão dos influenciadores por causa da diferenciação, para não... Talvez um risco seja parecermos todos muito iguais, não é? E portanto, diria que para sermos autênticos, precisamente, isso é o caminho oposto, não é? Procurarmos acho que devemos procurar diferenciação, não só na comunicação, mas também naquilo que antecipamos para o cliente, para sermos consistentes. Portanto, o grande desafio será perceber o que é que o cliente quer, é sempre, eu acho, não é? Em qualquer fase. Perceber aquilo que o cliente quer, ir atrás disso e que depois a entrega seja consistente com a comunicação que fazemos desse produto ou desse serviço, para conseguirmos conquistar e manter aquele cliente. Penso que é um bocadinho por aí. Desafio. E é preciso ter calma, não é? Andamos todos Precisa ter tempo, é muito importante. A não reação imediata. Sim.